Essa solução de estrutura metálica na cobertura da garagem e também no detalhe arquitetônico dessa casa pode ser uma alternativa para que você possa reduzir o custo da sua construção, e eu te garanto, tem gente que não sabe como fazer isso da forma correta, que eu vou te explicar por aqui. Então já fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo entender como aplicar isso também na sua construção. Antes de começar a explicar para vocês sobre a cobertura da garagem, que inclusive a gente tem outros vídeos no canal aqui já falando sobre ela, eu vou começar a falar sobre essa questão desse detalhe arquitetônico que nós temos por aqui. Então o que nós temos? Nós temos como se fosse um pilar, certo? Um pilar aqui de cerca de 60 centímetros, que ele sobe, ok? Ele sobe e depois ele vira lá em cima uma platibanda, né? Então ele fica um detalhe em L, vamos dizer assim. Além disso, eu tenho, depois, né, dessa parte que eu tenho de construção convencional, aqui a gente tem uma casa em alvenaria estrutural, certo? Eu tenho essa parte aqui que ela sobe até lá em cima, e esse detalhe arquitetônico ele passa, ele faz um beiralzinho aqui para o lado, todo em cobertura metálica também. E o que eu vejo as pessoas fazerem muito por aí, muito mesmo? Eu vejo as pessoas construindo esse cara aqui, fazendo esse detalhe aqui em concreto armado. Qual que é a questão do concreto armado? Lógico que tudo tem vantagens e desvantagens, ok? Mas o concreto armado, ele deixa esse detalhe muito mais caro. Nesse sentido do que, se eu fosse fazer esse pilar aqui totalmente em concreto armado, e eu falo isso com propriedade que as pessoas fazem por aí, porque recentemente eu fui na obra de um tio meu que ele estava fazendo alguns pilares desse de detalhe arquitetônico realmente em concreto armado, nós teríamos o quê? Nós teríamos todo esse fechamento aqui, né, em madeirite ou em algum outro tipo de madeira, tábuas ou algo nesse sentido, fazendo todo esse fechamento, uma estrutura de aço pesada, porque a gente está falando de um pilar aqui de 4 metros de altura, 4,5 metros de altura, então a gente teria uma estrutura pesada de aço e eu teria todo esse preenchimento de concreto. Então vocês imaginem quanto que eu ia gastar de concreto nesse pilar aqui que tem cerca, como eu disse, né, de 60, 70 centímetros mais ou menos, por 80 de profundidade e 4,5 metros de altura. Imaginem quanto que eu ia gastar de concreto só nessa brincadeira aqui. Não para por aí. Além dessa questão de eu ter esse pilar em concreto armado, eu teria que fazer a minha viga, né, que ela sai mais ou menos daqui, ela vai vindo, né, mais ou menos nessa direção, fazendo esse detalhe arquitetônico, essa parte do L lá em cima, e ela para mais ou menos aqui. Então nós temos esse detalhe do pilar que sobe, e vamos supor que ele fosse em concreto armado, e depois a gente tem toda essa viga, certo? Que ela vai indo. E quantos metros tem essa viga hoje? Mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos 8 metros a gente está falando dessa viga que ela estaria praticamente em balanço, ok? Para vocês terem uma ideia, normalmente uma conta de padaria que a gente fala, vamos por assim dizer, é a cada metro que eu tenho, certo? A cada metro que eu tenho de viga, eu teria cerca de 10 centímetros de altura dessa viga. Então se eu tenho aqui 8 metros para vencer, eu teria uma viga de pelo menos 80 centímetros. A gente está falando de uma viga também considerável em relação à parte de estrutura e parte em relação à sua parte de escoramento, por exemplo. Muito concreto, muito aço, e tudo isso que vocês estão vendo aqui, todo esse vão que eu teria de fora a fora, de 8 metros, eu teria que fazer um escoramento dessa viga aqui para ela ficar no lugarzinho dela ali, ok? E depois que a gente passasse por essa parte, por esse processo e esse tempo, né, de cura desse concreto, a gente vir tirando todo esse escoramento. Então é um trabalho muito maior, com um custo maior, se eu fosse fazer tudo isso em concreto armado. E aí não para por aí, a gente está falando da viga, né, desse detalhe, e a gente ainda tem a nossa viga, que é da garagem. Então se a gente for contar da garagem também, eu tenho um vão aqui de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metros praticamente que eu teria para fazer essa viga em concreto armado e deixar ela, vamos dizer assim, estruturalmente, né, capaz de suportar essa carga e ali estável, né, estática, que é o que a gente quer na construção civil. Jonathan, mas isso não impacta, impacta também na questão, por exemplo, de estética depois. Eu não gostaria de ter uma viga em estrutura metálica, eu não gostaria de ter essa chapa em estrutura metálica. É totalmente possível você fazer uma estrutura metálica e depois você fazer esse fechamento em glass rock, por exemplo, que ele vai praticamente imitar uma alvenaria, né? Ele é uma chapa ali como se fosse uma placa cimentícia, mas de um material muito superior, que depois você pode pintar. É uma opção também, uma ótima opção, na verdade. E aí o que vai acontecer aqui? Mais uma vez, se eu tivesse 13 metros aqui, eu estou falando de uma viga com uma altura que ficaria de pelo menos aí 1,30 m, talvez, 1,20 m de viga. E aí a gente começa a o quê? Ter alterações não só nessa questão de custo, mas na questão também de estética, porque diferente dessa viga que nós temos cerca de 80 centímetros de altura, eu teria 1,30 m. Então isso afetaria no quê? Na estética da minha fachada.
E não para por aí, né? Não para por aí por quê? Se eu tenho um elemento tão grande assim e tão pesado, ele tem o quê? Ele tem que descarregar a sua carga em pilares. Então os pilares que eu teria, por exemplo, um pilar que eu teria nessa região aqui e no meu outro lado lá seriam pilares que eu precisaria de uma estrutura muito grande para suportar não só o peso dessa viga se fosse em concreto armado, mas também esse momento que ela está fazendo. Quando eu falo momento, estou falando o quê? Se eu tenho uma viga, se eu tenho um pilar que está saindo aqui, essa viga ela está, né, no caso em balanço, essa viga ela está tendendo a fazer um momento, a cair assim. Então toda vez que eu tenho esse movimento de rotação aqui que está aqui forçando o meu pilar aqui, esse pilar ele tem que ter uma baita estrutura. Então vamos pensando comigo em relação à estrutura. Muito mais concreto em relação aos pilares que vão suportar essa viga e muito mais concreto em relação a essa viga que teria que ser em concreto armado. Quando eu trabalho isso em estrutura metálica, isso muda, né? Por quê? Porque como eu disse, é um elemento leve e é um elemento que ele basicamente ele vai vir pronto para ser apenas montado. Então eu não tenho, por exemplo, o escoramento da viga metálica, porque a gente já vem e já coloca ela no local. Eu não tenho, por exemplo, um custo tão alto também em relação à mão de obra, porque a mão de obra é muito menor, uma vez que a fabricação é feita fora daqui, e depois a gente vai só montar isso em obra. Então essa solução aqui de trabalhar principalmente esses elementos de decorativos de fachada muitas vezes, uma opção que vale a pena sim você colocar na mesa é trabalhar com estrutura metálica. Mais uma vez, a gente tem uma redução de custo significativa em estrutura, a gente tem uma redução de tempo de execução e, na minha opinião, o resultado final fica tão bom quanto se a gente trabalhasse com concreto armado. E aí você pode me perguntar, mas afinal, qual que é a principal desvantagem de trabalhar desse sistema? Trabalhando com estrutura metálica, a principal desvantagem, sim, são as manutenções, não tem para onde correr. Quando eu trabalho com estrutura metálica, o que vai acontecer é que a manutenção da estrutura metálica, para no caso a gente conseguir evitar uma oxidação, né, começar a aparecer ferrugem e tudo mais, é a gente ter periodicamente o que? Uma repintura da estrutura metálica. Então isso acontece em qualquer elemento, né? Qualquer estrutura que seja utilizada em uma casa ou em uma indústria, a gente sempre vai ter essa proteção sendo feita com uma repintura da estrutura metálica. Normalmente essa repintura vai acontecer a cada 3 ou 5 anos, dependendo do tipo de tinta que você está utilizando por aí. Então as mais que a gente tem mais conhecimento, né, que mais usa no mercado, normalmente esmalte sintético seria a de entrada, certo? E depois a gente tem as tintas de poliuretano. Normalmente as tintas de poliuretano têm um período aí, né, no caso de vida útil maior, de 5 a 7 anos que você vai precisar fazer uma repintura. Então sim, existe essa desvantagem, mas em relação ao custo inicial, ao trabalho, a toda a questão mesmo de logística da obra, trabalhando com estrutura metálica, para mim é a melhor solução que a gente tem hoje para elementos como esse que eu mostrei para vocês nesse vídeo. Esse foi o nosso vídeo explicando para vocês a vantagem de utilizar a estrutura metálica na fachada da sua casa, não só para cobertura, mas também para elementos arquitetônicos. Me diz aqui no vídeo se você faria isso na sua construção, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.